cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Você vai assistir o jogo lá dentro ou não? Não posso, meu amigo. Tô catando tempo porque eu tenho 4 filhos pra criar, mas não nasceu agora domingo. Tô aqui na batalha aqui, mas vou estar torcendo de longe. Tô indo pro quarto. Que bairro que você mora? Moro aqui na Mangueira. E me fala uma coisa, nasceu seu filho no domingo? Domingo. Como é que chama? Me chama Michel. Michel? Michel. E me fala uma coisa, quanto você ganha pegando latinha aqui? No máximo eu ganho 50 reais. Sério? Pegando lata? Isso. Você paga aluguel ou não? Paga aluguel. Quanto que é o aluguel? É aluguel. 600 reais lá na Mangueira. Na Mangueira. E o aluguel tá em dia? Não. Não Tá atrasado? Tá atrasado por causa de que a prioridade agora é meu filho. A moça tem que entender um pouquinho, né? Mas eu tô lá, tô lá mais fora do que dentro. Tá um mês só atrasado? Só um mês atrasado. Então vamos pôr em dia? Eu como vou em dia? Então vamos pôr em dia, ó. 200, 400, 600. Esse é pra pôr em dia. 200, 400, 600. Esse é pra pagar o do mês que vem. E esse aqui, ó, 200, 400, 600. É pra ajudar no seu filho novo. Tira isso, velho. Verdade. Tira isso. Vem o Vascão, Puma Rodrigues dominou na entrada da área, bateu, o goleiro soltou, deu rebote, mas o Rodrigues, olha o gol, Vasco, gol do Vasco, do Vasco, do Vasco, vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau. Vamos bacalhau, vamos bacalhau. E olha o Vascão de novo, Ryan recebeu a entrada, caiu a pênalti. Pênalti pro Vasco. Dimitri Payet na bola, concentrado, São Januário de olho. Olho no lance, partiu, apontou, tirou e é gol. Vasco, gol do gigante da colina. 10, o camisa 10, Dimitri Payet. 2 pro Vascão, 0 pro Bahia. E olha o Vascão de novo no comando de ataque. Payet recebeu a bola, levantou a cabeça, apontou, tirou no cantinho, guardou. Vasco, gol! Salve, salve meus amigos com direito até maluquice aqui, dando de narrador. Só que não, brincadeiras à parte. Deu Vascão 3-2, olha galera, parecia que estávamos ali nos caminhando para uma goleada histórica, né? Eu ainda falei aqui para minha esposa no jogo, eu falei, olha, hoje tá com cara que é 5-0 Vascão, hein? Ainda falei para ela, mas, porém, todavia, entretanto, aos 40 minutos da primeira etapa, Luciano Rodrigues cabeceou muito bem. No meu modo de ver, o Léo Jardim muito mal posicionado, mas foi uma boa cabeçada também do Lúcio Rodrigues, gol do Bahia, 3-1, acabou o primeiro tempo, veio a segunda etapa, substituição daqui, substituição dali, a gente pensa assim, bom, agora, né, é administrar aqui, se demora a gente espeta mais um gol e mata o jogo. O Vasco realmente quase espetou mais um gol numa jogada, né? Mas o que acontece é que a jogada não valeu. Logo depois o Bahia, numa belíssima enfiada de bola do Everton Ribeiro pro Tassiano, finalizou. O nosso goleiro fez a defesa no primeiro momento, no rebote. A nossa defesa estava desatenta, não conseguimos marcar, né? O jogador do Bahia cabeceou 3-2, 30 minutos ainda do segundo tempo. São Januário, que estava naquele pique, né? Pulsando, deu aquela calada, aquele momento de tensão. Confesso a vocês que até na hora que eu estava tonto, eu estava tranquilo, sentado aqui, esparramado, vendo o jogo. Eu dei aquele pulo do sofá, eu falei, não acredito, da cama, eu falei, não acredito que eu estou vendo isso.
Ainda falei para minha esposa, não pode ganhar de 3-0, não é possível tomar um empate. Mas para a graça do nosso bom e Senhor Jesus e dos nossos jogadores que fizeram por onde, deu o Vascão 3-2, o que importa é 3 pontos na conta do Gigante da Colina, segunda vitória consecutiva, 2 jogos jogando em São Januário, né? Haja coração nessa noite de segunda-feira, meus amigos. Brincadeiras à parte, dito tudo isso, vem comigo que tá começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Meus amigos, então é o seguinte, logo de cara, né, um bom dia para todos vocês nessa terça-feira, dia 29 de outubro de 2024, quando o Vasco ganha, tudo fica mais leve, tudo fica diferenciado para o torcedor Cruz Maltino, né? Tivemos aí um grande jogo em São Januário, 17 mil torcedores presentes na Colina Histórica, para ser exato, 17.213 torcedores, mais uma vez, mais do mesmo, aquela velha situação. Por que o Vasco não coloca 20, quase 21 mil ingressos à venda? E se colocou, para onde foram esses ingressos? É essas coisas que a gente cobra da diretoria do clube. E tem gente que acha ruim, ainda fala até que é burrice cobrar o Pedrinho. Não, burrice é passar o pano para qualquer presidente, seja quem for. Tá? A gente não pode apadrinhar, gostando do Pedrinho ou não. Se fosse o Levenciano, se fosse qualquer outro presidente, a gente teria que cobrar. O papel de um torcedor consciente é cobrar, não é colocar pano quente em cima, não é passar a mão na cabeça. E eu vou fazer de novo a pergunta: por que o Vasco não colocou carga máxima de ingressos à venda? E se colocou carga máxima, para onde foram esses ingressos? Fica essa questão aí para vocês irem refletindo enquanto a gente vai falando do Vasco nesse vídeo, nessa manhã de terça-feira. Fato é que eu não tô aqui hoje também para ficar entrando nessa seara, não. Eu tô aqui para comemorar mais 3 pontos para o Clube de Regatas Vasco da Gama, 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Tivemos também ontem à noite Cuiabá e Corinthians, o Corinthians que venceu com gol de pênalti de Memphis Depay, a equipe do Mato Grosso, lá na Arena do Pantanal. E o nosso Gigante da Colina acabou vencendo o Bahia por 3-2. Agora igualamos o confronto historicamente, né? Historicamente aí é tudo igual, número de vitórias para o Vasco, para o Bahia e 21 empates aí, são 80 confrontos na história entre o Vasco da Gama e o Bahia Futebol Clube. Meus amigos, o nosso Gigante da Colina entrou em campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Maicon, né? Eu esbocei para vocês, no caso aí, ontem à noite, né? No Madruga Vasco de ontem pela manhã, que poderia ser o Léo, né? Mas o Léo foi poupado por cansaço, fadiga muscular. Na lateral esquerda, Lucas Piton, e no meio campo, Matheus Carvalho, Galdames, porque Felipe Coutinho também foi poupado por fadiga muscular, por cansaço, para evitar ali lesão durante o restante da temporada. Com isso, Dimitri Payet acabou aí jogando na equipe titular. No ataque, Puma Rodrigues fazendo um papel de ala ou ponta direita, Emerson Rodrigues do lado esquerdo, e o Ryan foi o substituto imediato de Pablo Verratti, ele que já nas 5 ocasiões nessa temporada, as quais o Verratti não pôde entrar em campo na equipe titular, Ryan vem sendo aí o seu substituto imediato, e dessa vez não foi diferente, né, gente? Tivemos também estreia do menino Maxwell, ele que entrou no segundo tempo, ele que joga no sub-20 do nosso Vasco, tem um apelido na base de Alegria, né? O nosso Maxwell entrou, não teve muita chance de fazer alguma coisa assim, porque já entrou no fim da partida, a partida estava pegando fogo ali também. Enfim, tivemos aí 3 cartões amarelos, né, para o nosso Vasco, um para o zagueiro Maicon, que foi muito bem na partida, diga-se de passagem, um cartão amarelo para o Galdames, que surpreendeu a tudo e a todos, né? O Galdames fez um ótimo primeiro tempo, sobretudo. Segundo tempo ele caiu um pouco de rendimento, não só ele, mas a equipe toda também no modo geral. Mas nos surpreendeu sim a boa atuação de Galdames na noite de ontem em São Januário. Outro cartão amarelo foi ali para o Sforza, né? Ele que entrou na segunda etapa, logo que entrou, já tomou... não foi ele não, foi o Payet que levou, se eu não me engano, um cartão amarelo. Enfim, foi o Payet por reclamação ali, discutindo com o Léo Jardim. Agora que eu lembrei, o Sforza não levou não.
Então, meus amigos, olha só, substituições que nós tivemos, né? Saíram aí o Ryan para entrar o Alex Teixeira, né? Eu achei que o Alex Teixeira teve algumas chances ali, fez até umas jogadas até legal. O problema é que eu fiquei um pouco chateado é que toda vez que o Alex Teixeira perdia a bola ou a jogada acabava, ele ficava caindo no chão se lamentando. Enquanto isso, o Bahia pegava a bola e ia para dentro do Vasco no contra-ataque. Algo que o Verratti, quando acontece isso, o Verratti levanta imediatamente e já volta para tentar se recompor, para ajudar na marcação. Eu acho que faltou um pouco de garra para o Alex Teixeira, mas tecnicamente até que ele esboçou alguma coisa sim. Eu gostei também da entrada do Maxime Domingues. No início, logo que ele entrou, ele andou errando alguns passes, errando alguns botes, acabou até fazendo algumas faltas, mas depois ele se encaixou no jogo. É um jogador de bastante dinâmica, corre bastante, marca e sai para o jogo. O estilo do Maxime Domingues é o mesmo estilo do Paulinho Paula e do Jair também, né, gente? Gostei também ali da partida do Matheus Carvalho, foi muito bem no jogo. O Matheus Carvalho já entrou no finzinho, não deu muito nem pra gente esboçar uma nota para ele, né? Eu achei o Lucas Piton bem abaixo do normal, inclusive o segundo gol do Bahia, né, surgiu ali em cima do Piton. Ele estava mal posicionado, o rapaz cabeceou e fez gol. Não foi culpa dele, né, mas poderia, por exemplo, ter feito algo diferente, mas eu achei o Piton um pouco abaixo. Não é que ele foi mal, mas ele foi abaixo em vista daquilo que ele já vem apresentando, tá, gente? O Paulo Henrique no segundo tempo, notoriamente cansadíssimo, errando muitos passes na saída de bola e muito cansado para recompor. Inclusive, os dois gols do Bahia surgiram no mesmo lado do Paulo Henrique, com enfiadas de bola ali nas costas dele, ali por dentro com o Everton Ribeiro, né? O Bahia descobriu que ali era a mina, que o Paulo Henrique estava cansado. Ainda bem que o nosso Vasco aí fez das tripas coração para poder levar essa vitória, para a gente conseguir sacramentar essa vitória. Léo Jardim salvou uma bola aos 50 minutos do segundo tempo com o pé quase em cima da linha, no rebote o jogador do Bahia acabou colocando para fora. Na verdade, a bola bateu no jogador do Bahia e foi para fora, mas independentemente se ela vai para dentro ali, seria ali a famosa água suja no copo de Coca-Cola ou de refrigerante do torcedor do Vasco, né? Ainda bem que aquela bola foi para fora, né? Tivemos também uma discussão entre Léo Jardim e Payet. A gente não sabe até o momento que eu estou gravando o motivo, mas também é o seguinte, jogo é assim mesmo, é do jogo, você estressa, você bate boca aqui e ali, no vestiário todo mundo troca ideia, todo mundo se resolve, tudo fica certo. Fato é que o Payet meteu 2 gols, né? Ele que fez até uma comemoração em homenagem ao irmão dele, soprando ali uma vela. Os filhos de Payet estiveram em São Januário. Quem esteve também em São Januário foi Pablo Verratti, ele que assistiu o jogo atrás do gol ali, ficou ali atrás do gol assistindo a partida. Nosso centroavante louco para estar em campo, mas não podia, claro, cumpriu suspensão automática e já volta aí para o próximo jogo contra o Botafogo. É clássico aí, quentíssimo, né? O Vasco em busca da 3ª vitória consecutiva, tentando aí alvejar algo a mais na competição, e o Botafogo brigando ponto a ponto com o Palmeiras e com Fortaleza pelo título da competição nacional. Agora, dito isso, eu quero falar com vocês sobre as estatísticas da partida. O nosso Vasco teve 48% de posse de bola contra 52% do Bahia. Foram 11 faltas que o Vasco cometeu contra 9 do Bahia. 2 impedimentos para o Vasco, nenhum para o Bahia. 15 finalizações do Vasco e 12 do Bahia. 8 do Vasco foram no gol e 7 do Bahia foram no gol. 4 escanteios para o time do Bahia, 2 para o Vasco. 3 cartões amarelos para o Vasco e 2 para o Bahia. E nenhum cartão vermelho. Payet foi o craque do jogo, foi o cara, meteu 2 gols, jogou muito bem, desfilou qualidade aí o nosso camisa 10 Jimmy Payet, né? O nosso querido Dimitri Payet. Diga-se de passagem, né, gente, que muita gente fica se perguntando assim, por que o Payet ficou 2 meses aí sem jogar? Por que o Payet perdeu chance no Vasco? Por que o Payet, né, um jogador desse ficou sem jogar? Gente, porque o Coutinho chegou no Vasco. Depois que o Coutinho chegou no Vasco, toda a formatação de meio campo era sempre com ele titular. Sempre com ele titular, até mesmo para o próprio Coutinho ganhar ritmo de jogo, porque só ganha ritmo jogando. Porém, todavia, entretanto, a gente vem vendo nos últimos jogos que o Payet voltou a entregar em alto nível, sobretudo ali do jogo do Juventude para cá. No jogo contra o Atlético Mineiro não, porque ele entrou no finalzinho, faltando acho que uns 15 ou 20 para acabar o jogo, e entrou ali muito abaixo, muito apático, domínio tocava.
sem criatividade, sem coragem, sem chamar a responsabilidade. Eu até critiquei muito ele aqui por isso. Mas água passada não move moinho, já passou, já foi. Mas aí, se tratando de Campeonato Brasileiro, contra o Cuiabá ele entrou e entrou muito bem. E hoje jogou quase o jogo todo e jogou muito bem também. Diga-se de passagem, né? Dimitri Payet aí desfilou o seu bom futebol em campo, né? Desfilou o seu bom futebol em campo, ajudando o nosso Vasco a vencer. Não só ele, soneira, meus amigos, não só ele, mas todos os jogadores ali, sobretudo do meio campo. Eu gostei da partida do Matheus Carvalho, até o Pablo Galdames, que a gente muito criticou, muito reclamou dele, né? Fez um ótimo primeiro tempo aí com a camisa do nosso Vasco, né, gente? O Emerson Rodrigues fez um bom jogo também, né? Depois foi substituído porque já estava cansado pelo garoto Maxwell. Gostei da partida do Emerson, bastante ali aguerrido, sempre buscando o jogo, sempre buscando um contra um, né? Eu acho que quando esse garoto encaixar mesmo, quando o Payet tiver com mais ritmo ou o Coutinho tiver com mais ritmo, vai dar trabalho para segurar o Emerson Rodrigues aí na ponta esquerda do ataque do nosso Vasco, né, gente? Isso é bom. É bom que ele evolua sim, porque uma vez que ele evolui bastante, o que acontece? Quando o David voltar lá no ano que vem, a gente pode ter opções para o setor, né? Claro, a gente não sabe se até lá o Emerson Rodrigues fica, porque ele tem contrato de empréstimo com o Vasco até o fim da temporada. Fato é que se ele permanecer no elenco e conseguir desenvolver o bom futebol, a gente pode ter aí peça de reposição. Aí, como eu já mencionei, né, o Vasco abriu o placar no início da partida, logo, se eu não me engano, antes dos 10 minutos, salvo engano, 5 ou 7 minutos, né? O Vasco abriu o placar com o Puma Rodrigues finalizando a bola de fora da área num chute, onde o goleiro Marcos Felipe rebateu, sobrou pro Emerson Rodrigues, colocou para dentro 1-0 pro Vasco. Logo na sequência, alguns minutos depois, outra tomada de ataque também pelo lado direito ali, com passe, com troca de passes rápida e envolvente. Ryan ia saindo na cara do gol. O defensor do Bahia cometeu pênalti bem marcado pelo árbitro Rafael Claus, né? E com isso Dimitri Payet foi para a bola e converteu 2-0 para o Vasco, ainda ali nos minutos iniciais na colina histórica, né? E tivemos tempo para marcar o 3-0. Dimitri Payet numa trama de troca de passes no centro do campo, ali na famosa intermediária. Payet avançou, levantou a cabeça, viu todo mundo ali, abriu o corredor, ele colocou a bola praticamente com a mão, né? Colocou a bola no canto rasteiro do goleiro, no canto direito do goleiro, no canto esquerdo, no caso dele, do Payet. Gol pro Vasco, 3-0. Parecia que estava se desenhando uma goleada histórica. Uma pena que no fim da primeira etapa o Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues, né? Muito especulado aqui no Vasco, que foi pro Bahia, acabou ali cabeceando com uma bola levantada na área. Ele estava bem posicionado na quina da área, cabeceou lá na, vamos dizer assim, lá no canto contrário do Léo Jardim, a bola quicando ainda, foi uma cabeçada forte, né? Eu achei que o Léo Jardim, se ele tivesse um pouco mais centralizado, dava para defender. Não foi falha, mas eu acho que era uma bola que dava para se defender, mas mérito também da boa cabeçada do Lúcio Rodrigues, que deslocou o nosso goleiro, diminuindo o placar. E aí aos 30 da segunda etapa o Bahia fez mais um gol, né? A gente já vê aquele filme, né? Aquela situação, ai meu Deus, será que vamos tomar um empate, né? Porque aí seria um desastre, né? Para a semana do Vasco, para a preparação para o jogo contra o Botafogo, para o torcedor, né? Porque você está ganhando de 3-0 e levar um empate dentro de casa, a torcida não ia nem querer saber desse um ponto que o Vasco teria ganho, porque teria um ponto amargo, né? O torcedor estaria entalado com essa situação, mas graças ao nosso bom Deus deu tudo certo, deu Vascão. O Vasco venceu por 3-2 a equipe do Bahia, tá, gente? Agora é o seguinte, eu quero colocar para vocês aí na sua tela, né, os dados do Dimitri Payet com a camisa do Vasco na partida de ontem. Foram 2 gols, 2 finalizações, as duas foram no gol, 2 passes decisivos, 39 passes de 46 foram certos, 85% de assertividade, 3 dribles que ele tentou executar, executou 2 com maestria, 2 faltas sofridas, e a nota do nosso camisa 10 pelo aplicativo SofaScore foi de 8.3. Agora eu vou colocar os gols da partida para vocês acompanharem e eu já volto para a gente falar da tabela do campeonato, como ficou após essa vitória do nosso Vasco.
aí, é um time muito bom, muito qualificado, tem muita posse de bola e a gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas eu acho que o time está de parabéns. A gente conseguiu fazer o placar no primeiro tempo e aí conseguiu sustentar agora. E agora é descansar. Semana que vem a gente tem uns dias de descanso aí, semana que vem a gente tem o clássico. Parabenizar o grupo todo e valorizar essa vitória. Muito feliz, muito honrado, muito orgulho de vestir essa camisa 100 vezes. É um clube histórico, um clube que me acolheu muito bem. Agradecer também a presidência, a comissão, os jogadores e principalmente a torcida que me recebeu muito bem. Valeu, 3 pontos, bora! Bom, meus amigos, é isso aí, né? Show de bola, nosso Vascão aí, conseguimos essa vitória. E não só o Vasco venceu, mas quem também venceu e respira, né, momentaneamente fora da zona do rebaixamento é o Corinthians, que venceu o Cuiabá pelo placar mínimo ali, magrinho, 1-0, gol de Memphis Depay de pênalti. Com isso, o Corinthians sai momentaneamente da zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense também saiu da zona do rebaixamento. Com isso, o nosso Vasco, que venceu, fez a parte dele. Nós chegamos ao número aí quase que mágico de 43 pontos, né? Se a gente somar mais uma vitória, a gente já está tranquilaço na Série A do ano que vem, sem risco nenhum de rebaixamento. Agora faltam aí 7 jogos para o fim da temporada, põe então 7 vezes 3, 21. Então se de 21 pontos que o Vasco disputar, a gente fizer metade, 10, 11 pontos, né? A gente já chega aí a 53, 54 pontos, por que não uma Sul-Americana tranquilamente, talvez uma pré-Libertadores. Agora, se o Vasco fizer mais pontos, melhor ainda. Quanto mais pontuar, mais chances temos de chegar a uma competição aí internacional, no caso seria, melhor dizendo, a Libertadores, né, ou pré-Libertadores. Nesse momento, o Vasco se encontra, a gente voltou a ver o copo meio cheio novamente, aquilo que eu falei para vocês. O Vasco se encontra a 8 pontos do G6 e a 9 pontos da zona do rebaixamento. Então, nesse atual momento, o Vasco teria que perder 3 jogos seguidos. 2 ou 3 equipes da parte de baixo teriam que ganhar 3 jogos seguidos para o Vasco ali brigar para não cair. Então é algo quase que inimaginável. Pode acontecer? Pode. No futebol tudo pode acontecer. Porém, todavia, entretanto, o Vasco está mostrando por A mais B que está fazendo por onde para conseguir garantir sua permanência sem nenhum tipo de risco, né? Eu já cravei e vou cravar novamente pela 3ª, 4ª vez aqui no canal. O Vasco vai jogar Sul-Americana ano que vem, eu acredito muito nisso, tá? E hoje começa a ficar mais palpável, começa a ficar algo mais real para o torcedor do Vasco e também para o nosso elenco, uma vaga numa pré-Libertadores, por que não? Porque olha só, o Botafogo hoje praticamente já está aí na grande final da Libertadores, porque enfiou 5-0 no Peñarol no jogo de ida, né? Praticamente está na grande final. Para a gente não falar que tá, né? Porque futebol vai saber. Mas é o seguinte, o que eu quero chegar aqui é o seguinte, o Botafogo começou essa temporada disputando a pré-Libertadores. É claro, cada elenco é um elenco, cada situação é uma situação, só que para o ano que vem as coisas podem acertar, né? A gente pode ter sorte de não termos lesões como tivemos nessa temporada. Nosso presidente pode conseguir acertar ali em poucas contratações pontuais, resolver o time ali, deixar um time mais forte, mais homogêneo. Nosso treinador, seja o Paiva ou quem chegar para a temporada que vem, pode conseguir encaixar algum garoto da base também no time do ano que vem. Por que não o Vasco brigar por algo maior? Fato é que nesse momento, após essas 2 vitórias consecutivas, o Vasco se recolocou novamente por uma briga numa vaga de pré-Libertadores. E vou cravar aqui, o Vasco tá aí numa Sul-Americana, tá? Não tô aqui já cantando vitória antes da hora, não quero ser soberbo nem arrogante, é que eu acredito no nosso time, acredito na nossa equipe, no desempenho, sobretudo jogando em casa, né? Teremos o jogo contra o Botafogo fora de casa, depois jogaremos contra o Fortaleza também fora de casa, depois a gente volta aqui para o Rio de Janeiro para pegar a equipe do Internacional, o Internacional que vem embalado, vai enfrentar o Flamengo nos próximos dias, jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro, confronto direto pelo G4, né? Porém, todavia, entretanto, o Internacional vem de uma sequência enorme vencendo. Acho que já chegou a hora deles perderem também.
quiçá talvez, pode ser até lá contra o Vasco, ou alguém pode acabar derrubando essa invencibilidade antes. Fato é que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. É complicado? É claro, todo jogo do Campeonato Brasileiro é difícil, só que esse mesmo Vasco venceu esse mesmo Internacional por 2-1 jogando lá no Beira-Rio, na casa deles. As circunstâncias, o time, cada história é uma história, cada jogo é um jogo e cada jogo tem a sua história, né, gente? Então, trazendo para os tempos atuais, se vencemos lá, podemos vencer aqui, só depende de nós. Mas antes disso, teremos que enfrentar o Botafogo aqui no Rio de Janeiro, no Newton Santos, na próxima semana, e teremos também que enfrentar a equipe do Fortaleza, fora de casa, que briga aí, ainda sonha, né, com o título do Campeonato Brasileiro. Fortaleza que inclusive empatou com o Palmeiras jogando lá no Allianz Parque, um jogo muito disputado, polêmico também ali por marcação de pênalti. Enfim, não é a nossa seara aqui essa situação, mas eu acho que o Vasco fez o papel de casa, fez o seu dever de casa, que era vencer as duas jogando em São Januário. Se a gente agora consegue aí jogar contra o Botafogo e empatar, não é demérito, gente, não é vergonha o Vasco empatar com o Botafogo, porque hoje o Botafogo praticamente aí com os dois pés na grande final da Libertadores, numa semifinal avassaladora, como eu já mencionei, 5-0 diante do Peñarol aqui no Rio de Janeiro. Esse mesmo Botafogo hoje tem 4 pontos de diferença para o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras, e esse mesmo Botafogo jogou contra o nosso Vasco em São Januário, onde nós empatamos com eles pelo placar de 1-1. No primeiro turno. Então por que não? É claro, jogar para ganhar sempre. Se der para ganhar deles, nem que for 1-0 no Newton Santos, vai ser maravilhoso. Até porque o Botafogo vai estar ligado aí na questão envolvendo, né, a questão da Libertadores. Porém, todavia, entretanto, cada jogo é um jogo e o jogo é jogado. Caso não dê para vencermos, o empate não é ruim, tá, gente? Não é ruim. 3 jogos, somar 7 pontos são números expressivos, é claro. Vou ressaltar de novo, vencer é sempre bom para um clube gigante como o Vasco, é sempre obrigação. Agora, é um clássico, é diante um Botafogo líder do campeonato, praticamente finalista da Libertadores, jogando em casa, tá? Então, eu acho que não é fim do mundo se empatar. E se caso viemos a perder, que não seja de maneira vergonhosa. Se acontecer ali 1-0, 2-1 para os caras, aquele jogo ali onde os dois times têm chance que vençam o melhor, paciência, a gente nunca quer que o nosso time perca. Mas sendo realista, o empate não seria de todo ruim. Seria assim, no melhor dos mundos, seria sensacional. Claro, se o Vasco vencesse o Botafogo, seriam aí 3 vitórias, 9 pontos em 3 jogos, pegando o líder do campeonato, jogando em casa e vencendo. Aí daria uma moral enorme para o Vasco para viajar, para poder enfrentar a equipe do Fortaleza fora de casa, né, gente? Mais uma coisa de cada vez aí. Por exemplo, hoje o Bragantino é o 17º, é o primeiro time no Z4, na zona do rebaixamento, e eles têm 34 pontos. E o Vasco hoje é o 9º colocado, a gente ganhou uma posição com essa vitória, deixamos o Atlético na 10ª colocação, o Galo Mineiro. O Vasco é o 9º colocado com 43 pontos. Estamos aí a 9 pontos, na verdade, do Z4, né? 9 pontos da zona do rebaixamento e a 8 pontos aí do G6, que pode se tornar G8, provavelmente deve se tornar G8, né? Vai depender aí, no caso do campeão da Copa do Brasil, vamos torcer para o Galo Mineiro fazer a parte dele nos próximos 2 jogos, ganhar os jogos dele, tá? Por quê? Porque aí se o Galo Mineiro ganhar a Copa do Brasil do Flamengo, entenderam? Entenderam? Aí já vira G7. E aí a gente torce pro Galo Mineiro ganhar também a Libertadores, né? Vou torcer pro Botafogo, né? Não sei, porque já devem ganhar o Brasileirão, sei lá. Porque aí o que acontece? A coisa pode melhorar. Pode abrir mais vaga. Mas se o Galo Mineiro ganhar a Copa do Brasil, aí no caso o ideal seria que o Botafogo ganhasse a Libertadores, né? Porque aí abriria vaga aqui no nosso G8, que pode virar até G9, né? Dependendo. Então, basta o Vasco fazer a parte dele e nós, torcedores, apoiarmos o nosso gigante da colina. Meus amigos, ontem eu não apareci aqui na parte da tarde, por início da noite, no Expresso News, por conta do jogo. Eu ia vir aqui na véspera do jogo para falar basicamente só da provável escalação, que eu já tinha falado na parte da manhã no Madruga Vasco.
Eu não gosto de sensacionalismo e de enganar você, torcedor e torcedor do Vasco. Por isso eu esperei depois do jogo para aparecer aqui no Madruga Vasco. Aí hoje, na parte da tarde, para o início da noite, a gente aparece aqui com conteúdo mais rápido, mais compacto, para a gente dar um resumo no dia do nosso Vasco, né? E aí a gente volta novamente depois com o nosso Madruga Vasco e com isso, no caso, eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês, que Deus nos abençoe, ótima semana e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!